Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Live Mev, onde nós falamos sobre a mudança de hábitos para trazer mais saúde para a sua vida, sempre baseadas nas diretrizes da medicina de estilo de vida. Procuramos trazer uma linguagem acessível para que todos possam se beneficiar dos conteúdos. E a nossa mensagem principal é que você é o maior responsável pela sua saúde. Lembrando que saúde é o equilíbrio entre o bem-estar físico, emocional, espiritual, social e ambiental. A saúde está ao alcance de todos que se dispuserem a iniciar essa caminhada em busca do conhecimento, dos recursos que a ciência nos traz e do potencial real que temos dentro de cada um de nós, conquistando assim a liberdade de escolhas conscientes, com autonomia e assertividade. Você que está nos ouvindo já deve estar nesse caminho da busca por uma vida mais plena e saudável. Então, convidamos você para ser o quarto integrante da equipe da Live Mev, junto comigo, que sou a Jaqueline Pegorini, e com as minhas parceiras, a Samantha Bambati e a Paula Brandt. Lembrando que a mudança acontece a partir daquilo que está vivo em nós. Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast. E o tema de hoje é o pilar da MEV dos relacionamentos, que também é chamado de pilar da conexão. E nós preferimos chamar dessa maneira e vamos tentar explicar aqui o porquê disso. E a pergunta é a seguinte: eu tenho muitos amigos e até seguidores nas mídias sociais. A minha família é grande e raramente eu fico sozinha. Isso quer dizer que eu nem preciso desse podcast, certo? Então, o ser humano é um ser social, né? E tem as conexões, o pertencimento como uma necessidade muito básica, né, na fisiologia, na psicologia. E essa conclusão é de diversos estudos e hoje em dia a neurociência vem trazendo evidências com relação a isso, de forma bem clara e profunda, a necessidade dessa conexão. E isso por quê? Porque ela nos traz a sensação de segurança, que é uma necessidade muito básica, né, para os seres vivos e para os humanos mais ainda, devido ao longo período que nós temos de interdependência para a sobrevivência, né? As relações sociais harmônicas têm trazido muita evidência para constituir um parâmetro importante de felicidade, de uma vida saudável, leve, feliz. Por quê? Porque elas têm um impacto direto justamente na diminuição do estresse crônico, que protege, então, né, o nosso corpo de um declínio, tanto físico quanto emocional, né, quanto mental. E, em contrapartida, o isolamento social, de uma forma significativa, importante, ele é um fator de risco tóxico, constituído um impacto importante no aumento da mortalidade por diversas causas. E o isolamento, então, pode ser equiparado como um fator de risco de agravo à saúde a fatores como o tabagismo, o aumento de colesterol e até a obesidade. E a gente pode ver o ser humano, né, buscando de duas formas bem significativas a satisfação com a vida, né? E dentro dessas duas formas, a gente tem as relações afetivas e as realizações, as conquistas dos nossos objetivos. E ambas, as duas formas, elas têm como base justamente o relacionamento e a conexão. E é isso que a gente quer aprofundar aqui hoje. Então, pensando nesse aspecto, o que exatamente é essa conexão que a gente quer abordar? O psiquiatra Hallowell traz uma visão, uma proposta de olhar a conexão de uma forma abrangente, com uma proposta de olhar isso através de 12 laços que os seres humanos podem estabelecer de conexão. E isso, então, a gente vai trazer aqui para vocês
como uma ideia de olhar isso na conexão de uma forma mais ampla. Então, como que seriam esses 12 laços? Esses 12 laços estão, então, primeiro, a família de origem, que seriam, então, os laços de sangue mesmo, de DNA. A família atual, ou aquela escolhida, né? Os laços afetivos e até das nossas descendências. Um terceiro laço são dos amigos e comunidade, onde estão presentes os interesses em comum e muitas vezes até os desafios semelhantes que fazem com que as pessoas formem esses laços de conexão de amizade. O trabalho, que então é um laço de atividade, muitas vezes que deve, né, estar presente uma cooperação, um foco comum, então a atividade profissional do trabalho. Um outro seria a beleza, e a beleza é uma conexão, então, que o ser humano pode estabelecer com as diversas formas de expressão artística, né, na arte. Um laço com o nosso passado, que então é a nossa história, as tradições, a noção de onde aquela pessoa veio. Um próximo laço é a natureza e lugares especiais. O laço que a gente pode estabelecer com os animais, em geral, com os pets. Um próximo é o laço das ideias e ideais, que entra aí o grupo das religiões, que tem um sistema, né, de crenças. O laço das instituições e organizações, que a gente pode pensar nesse parâmetro as fundações, partidos políticos e até os times esportivos. Um laço que se estabelece além do que é realmente conhecido, e aí cabe tudo que é maior do que a gente, né? Tudo que é maior do que a gente pode explicar com o conhecimento que a gente tem aí, tem até hoje, né? Como humanidade. E aí pensa assim na relação que a gente tem com Deus ou com aquilo que a gente acredita ser maior que a gente, e tem diversos nomes e diversas interpretações para cada um. Verdade. E o último, né, o 12º que ele coloca é o laço, a conexão consigo próprio, né, com a pessoa mesma, a autoconexão aí. E isso, então, é quando a pessoa se percebe, quando ela consegue se ouvir, se sentir, se conhecer e se cuidar. Essa é a conexão que a gente faz com a gente mesmo. É tão legal você falar isso, né, Sá? Porque tira essa imagem de que conexão e relacionamento é só relacionamentos amorosos ou família, né? Então, é aquela coisa, né? Estou solteira, então quer dizer que o meu relacionamento, meu pilar relacionamento não tá legal, né? Como que eu posso... É tão amplo, né, a questão da conexão, e eu fiquei lembrando também desses lar de idosos que levam os cachorrinhos, né, os pets, tem essas intervenções com cachorrinhos, né, de crianças especiais também, com os pets. Tantas formas de conexão, né, tanta coisa que a gente pode fazer com a natureza, gente. Para mim, então, ir para uma cachoeira, fazer uma trilha, para mim é revigorante, assim, é muito bom. Eu gosto demais assim, de estar perto, próximo da natureza. Eu acho que disso tudo que você falou, uma coisa que se destaca, assim, que para mim que pula é o seguinte, né? As pessoas podem, e aí vem lá para a sua pergunta inicial. Eu tenho muitos amigos, né? Eu sou casada, então quer dizer que eu não preciso, não preciso nem ouvir esse podcast, porque não tem nada a ver comigo, né? A quantidade de pessoas que eu tenho certeza que todo mundo tem por perto, ou se não vi, alguém que esteja ouvindo pode até estar vivendo isso, né? Que é o seguinte, tem muitos amigos, e aí amigos entre aspas, né? Porque para mim, muitos, em quantidade, amigos já é uma coisa que não é verdadeira, né? Muito
É difícil uma pessoa que tenha muitos amigos, né? Você tem amigos, mas tem um círculo grande de relacionamento, é casado, tem filhos, vive naquela, né? Vem à minha cabeça aquela imagem da família italiana, assim, cheia de gente, muita gente falando e tal. E só que aí, quando a pessoa se encontra sozinha num determinado momento, ela fica inquieta porque ela não consegue estar naquele lugar, né? Que é o relacionamento dela com ela mesma. Então, tem uma coisinha ali nesse pilar do relacionamento, que é da autoconexão, né? Que tá pegando. Então, a conexão, ela é ampla, né? E é isso que você está trazendo, que eu acho que é a proposta, né, de olhar para esse pilar da medicina do estilo de vida, que é tão amplo que deve sim ter esse cuidado de olhar para os diversos aspectos dele. Que o que a Paula trouxe no princípio, né? A pessoa, então, não tem um relacionamento amoroso, então tá tudo muito ruim nesse pilar? Não necessariamente, né? Ela pode ter outros laços, outras formas de conexão que a supram de uma forma favorável e até, né, no quesito de se desejável, claro, estabelecer uma relação amorosa, ela, de repente, olhando para outras formas de conexão e se envolvendo, então, por exemplo, num grupo novo de amizade, praticando uma atividade física ao ar livre, em contato com a natureza, ela vai estar bem, feliz, e de repente encontra um relacionamento amoroso num lugar inesperado, sem estar à busca, né? É só cultivando outras conexões, né? Sabe que eu lembrei de uma frase que já me falaram, sempre que terminava um relacionamento, tava aquele doloroso, né? Aquele tempo, bom, enfim. Fala assim, olha, cuide do seu jardim. Cuidando do seu jardim, as borboletas virão. Então, assim, né? E é exatamente, a gente tem que cuidar da gente para que tudo em volta fique mais tranquilo e mais favorável, né? E esse cuide do seu jardim é cuidar da conexão também, né? E esse outro exemplo que a Jaque trouxe é o oposto, né? Da pessoa estar sempre muito envolvida em relacionamentos e não ter a oportunidade de repente, olhar com carinho para isso e perceber uma fragilidade, né? Por exemplo, nessa da autoconexão, ou de repente ela não está tendo um envolvimento, uma conexão com esses outros aspectos, né, que a gente trouxe aqui, de ter ela, né, um envolvimento com as crenças, as ideias, os ideais, as ideias dela, né, que é claro que a autoconexão ajuda a gente a encontrar isso, né, o que realmente importa para mim. Eu estou tendo uma relação com isso, né, com o meu aspecto, e aí, né, nessa visão, a gente pode, então, dividir essa conexão geral em 4 domínios aí, né, nos relacionamentos saudáveis interpessoais, que seria essa conexão com os outros, que aí entra o pacote lá da família, dos amigos, do social da comunidade, do profissional, e os relacionamentos amorosos propriamente. Aí o outro domínio é o autoconhecimento, que é a conexão com você mesmo. Um terceiro domínio é o domínio da espiritualidade, que entra essa conexão com o que a gente acredita ser maior que a gente mesmo, com a natureza, com o belo, com o que traz esse lugar de encantamento, eu gosto de dizer. A espiritualidade tem esse envolvimento com o que te realmente causa encantamento. E o quarto ramo, né, desse olhar é o propósito, que é essa sua conexão com a sua razão, com os seus ideais, com o que você realmente valoriza, que isso também ajuda a fortalecer a conexão. Eu gostaria de trazer aqui, então, uma visão que a gente pode fazer de que o ser humano, ele costuma, então, notar mais aquilo que foi tirado, né, aquilo que a gente não tem. Então, a gente dá, talvez, um valor ou uma atenção para uma falta do que propriamente aquilo que está perto da gente, que a gente já tem, né? E isso a gente pôde evidenciar de uma forma mais clara, né, no período aí desafiador e totalmente inusitado e diferente que todos nós vivemos e passamos e ainda estamos passando
da pandemia, né? Que a gente teve justamente essas conexões, os nossos relacionamentos alterados, né? Alterados do que estava sendo o habitual e a rotina. E com isso, então, a gente pôde dar atenção e mais valor para algumas coisas que podiam estar não, de uma forma assim menos evidentes. Então, as rodas de amigos, as grandes celebrações, a liberdade até, né, da gente, por exemplo, estar indo a algum lugar ou tendo esse contato com a natureza que a gente falou. Mas também, no mesmo sentido, esse período teve, né, um impacto aí para algumas pessoas de uma atenção maior para outras partes dessa conexão, né? A conexão com nós mesmos, né? A nossa autoconexão. Então, de olhar mesmo quais as necessidades, encarar medo, limite, que isso é uma oportunidade de você poder perceber mesmo, né? Se auto-perceber o que te pega mais, né? Falando de uma maneira mais clara, e até qual o cuidado que a gente precisa, né? Qual o cuidado a mais que talvez a gente necessitou. E também a conexão do nosso núcleo familiar mais próximo. Então, a gente passou a ter um tempo de convivência muito aumentado ou diferente dessa rotina, na maioria dos casos, e isso gerou aí uma oportunidade de olhar para essa conexão familiar. E até a nossa rede de apoio, né? Então, muitas vezes, sentir que falta, né, essa rede de apoio de com quem que a gente podia contar ali, como que estava isso para trazer um pouquinho mais de conforto para esse período. O compartilhamento de tarefa, tanto dentro de casa, né? Rede de apoio também dentro de casa, das funções aí, e de cuidados em geral. E praticamente todo mundo, então, se aventurou nisso, né? De olhar. Foi um convite muito, muito insistente, vamos dizer, para olhar para as conexões. E a mídia social e as ferramentas digitais entraram também na vida das pessoas de uma forma muito, muito, muito presente. Praticamente todo mundo também teve que se aventurar aí, e ela continua, né, sendo usada bastante mais, né? Talvez foi um potencializador, acelerou bastante o uso da comunicação e das mídias sociais, que tem sim um impacto positivo, né, nessa fase do isolamento e do afastamento, mas da mesma maneira o extremo oposto, né? Ela pode ser uma coisa que potencializa demais o acomodamento nesse isolamento, a pessoa ficar atrás desse lugar de se conectar apenas pela mídia social ou pela virtual, vamos dizer assim. Eu ouvindo você falar, vieram duas coisas, né? Essa última agora, né, de se acomodar no distanciamento, no isolamento, né? Toda mudança, ela traz um determinado desconforto. Então, quando a gente foi forçado a se isolar, foi desconfortável. Mas você voltar também né? Você se reinserir é muito difícil. Isso foi desafiador, a gente viu, acho que todo mundo viu isso, no aumento dos casos de depressão, né? De doenças psiquiátricas, no mundo dos adultos, mas principalmente, e eu acho que em grande parte, principalmente não, eu acho que foi para as duas, mas para as crianças, né? Que estavam aprendendo a se inserir aí no mundo, né, fora do familiar, que é o mundo externo, que de repente isso foi tirado delas, né, para crianças pequenas. 2 anos, uma criança de 5, 6 anos é grande parte da vida delas, né? Então, quando elas estavam começando a ser inseridas no mundo, de repente elas foram retiradas. Então, isso, imagino como isso vai ser a longo prazo, né? Porque foi um delay aí de aprendizado.
aprendizado de conexão, né? Os meus, né? 5 e 6 anos. Você tem filhos pequenos. Né? Sofia, 5 já, né? Ficou 2 anos da vidinha dela. Mas, assim, teve conexão, acho que aproximou muito do irmão, né? Teve esse fortalecimento entre os dois, essa parceria entre os dois. Mas, de fato, para eles foi muito mais difícil. E teve também essa coisa da conexão com os pais, né? Esse fortalecimento, principalmente com a mãe, né? Então, teve uma parte positiva, mas também teve uma parte que é essa sua que você está falando do social, né? O aprender a lidar com o fora de casa, né? Com os outros. Que é um domínio, né? Desses que a Sá falou. E a outra coisa que eu pensei, né? Que me trouxe quando você estava falando dessa questão do isolamento e de obrigatoriamente a gente se relacionar mais de perto com a família, com os familiares próximos, né? Com cônjuges e filhos, a quantidade de problemas de relacionamento, né? Alguns foi o problema, que é aquela questão do aprendizado, do desconforto, né? Então, assim, foi colocado na nossa frente, a gente se deparou com a dificuldade que é se relacionar tão intensamente, tão de perto e tão frequentemente, né? E ver o valor, aprender com isso e fortalecer os laços, quanto os rompimentos, né? Teve muito rompimento também nesse meio tempo aí. Então, para a gente ver a importância, né, da conexão e o quanto isso é mais complexo, né, do que a palavra relacionamento, a palavra conexão, ela é muito ampla, né? E aí a gente falando dessa coisa da pandemia, né? Agora a vida retornando aos pouquinhos ao normal, né? A gente tem que levar esses aprendizados, né? Tudo que a gente aprendeu sobre conexão, sobre estar mais próximo, de estar dar valor, né? Quando você está com amigos ou com os familiares ou essas outras conexões que a gente acabou de falar. Tem que continuar, né? Que a gente vai entrando numa rotina de vida e as coisas, se a gente deixar, vai voltar ao normal de quando era antes da pandemia, né? Eu vejo isso por mim. Sim, durante a pandemia, nem acho que é durante a pandemia, não. Acho que essa coisa de eu ser de Belo Horizonte, vim para São Paulo, eu tenho um grupo de amigas em Belo Horizonte que a gente é muito unidas. E aí a gente acaba se afastando, né? Quando a gente muda de cidade e tudo. E o importante, elas sempre se encontram todos os finais de semana, os filhos cresceram, estão crescendo juntos, né? E aí eu aqui de São Paulo, né? Enfim, e não participando tanto da vidinha, né? Delas e dos filhos e tal. E aí com a pandemia, com essa coisa do recurso digital, aconteceu de eu me reaproximar mais, sabe? Então a gente tinha encontros online e era muito divertido. E até hoje, quando elas saem, assim, vão para algum lugar, elas me ligam, 9 horas da noite me ligam, onde você está? O que você está fazendo? E tudo. Isso é muito gostoso, assim, esse recurso digital, ele é super positivo, mas a gente tem que ter bom senso, tem que ter, né? Tem que ter um cuidado, né? Claro, para não ficar só no digital e o presencial também é extremamente importante, que até um abraço, né, gente? A gente sabe que quando a gente dá um abraço em alguém, a gente tem ali uma descarga de hormônios, de ocitocina, né, que é o hormônio do amor. Então é muito legal, né, gente, você ter esse contato físico. Então, acho que para mim, um aprendizado com essas questões da conexão, primeiro, de entender que é amplo, né? Que não é só essa coisa
de relacionamentos de amigos e familiares e colegas de trabalho, né? Que eu posso me conectar com outras coisas, né? Gosto muito de arte, de fotografia, então e para mim foi a conexão comigo mesma. Então, esse autoconhecimento, esse aprendizado que eu venho tendo aí desde que uns 2 anos, né, que a gente vem trabalhando esse autoconhecimento, então, através da meditação e agora através do yoga e através de alguns aprendizados mesmo, de psicologia positiva, de comunicação não violenta. Então, acho que para mim a grande mudança, o grande aprendizado foi esse autoconhecimento, e isso melhorou demais os meus relacionamentos, muito. Então, foi a partir de mim, da minha melhora, que o resto, a minha conexão, meu relacionamento com os meus filhos, com meu marido, com a minha família de origem, né, e com os meus amigos. Então, para mim é isso. Eu acho que o aprendizado maior, de verdade, foi autoconhecimento. Autoconexão, na verdade. Eu gosto de falar mais de autoconexão do que autoconhecimento. Juntando aí, né, com o que você falou, emendando no que você falou, que eu acho que um grande, e de tudo que a gente falou até agora, pessoalmente, uma experiência minha, né, de autoconexão, que acho que tem a ver com autoconexão, foi perceber que quando eu fiz essa viagem para dentro de mim mesma, e quando eu tomei coragem de olhar para dentro, porque parece fácil, mas é bem desafiador a gente se olhar, né? É difícil a gente se enxergar e ver ali o que está pegando, né? Porque a gente é em grande parte responsável. Aliás, a gente é, acho que, completamente responsável por tudo que acontece na vida da gente, né? Então, uma coisa que eu percebi, você falou de comunicação não violenta, né? Foi o quanto a minha atitude, a minha reação e a minha relação com os outros depende de mim. Eu tinha, acho que como muita gente também, o hábito ou o comodismo de colocar nas outras pessoas a responsabilidade pela qualidade do relacionamento que eu tinha com elas, né? Ou às vezes até comigo mesma, né? Assim, putz, eu estou infeliz porque tal pessoa, ou eu não estou bem porque tal pessoa, e aí normalmente são os mais próximos, né? Marido, mãe, irmão, amigo, filho, está me tratando dessa forma, né? E então, uma coisa que eu aprendi foi a perceber que quando as pessoas tratam a gente de determinada forma, elas não estão falando da gente, elas estão falando delas, né? Elas estão trazendo uma coisa que é delas, não necessariamente nossa. E a gente conseguir separar isso, o que é nosso e o que é dos outros, é muito libertador, porque você não precisa. Isso falando de mim, mas é difícil a gente falar da gente, né? Eu percebi que eu não preciso ficar mal ou me responsabilizar pela infelicidade ou pelo descontentamento do outro, e eu não preciso ser afetada pela cobrança, né? Então, ou porque muitas vezes não é meu, então a pessoa tem ali, essa pessoa próxima a minha tem alguma questão com ela mesma, e pela proximidade ela vai transmitir isso, né, para o relacionamento. E eu posso perceber isso e não pegar para mim, né? Então, eu posso... Aquela coisa do perseguido, né? A gente tem a sensação da síndrome do perseguido, não é isso? Quando a gente acha que tudo que acontece né, é por nossa causa, e às vezes é do outro, né? A gente separar isso é um aprendizado, né, já, que não é aos poucos, né? É um aprendizado, assim, né? Mas que é muito valioso.
aos poucos e muitas vezes flutuantes também, né? Exato. Não quer dizer que num momento você conseguiu perceber, então a pessoa vem com uma postura, uma postura mais incisiva ou cobrando, e aí você já se alimenta dessa mesma energia aí, começa a cobrar de volta, e aí fica uma disputa de quem cobra mais. É muita atenção plena, né? Em alguns momentos você consegue, né, perceber e falar, bom, então tá bom, vamos abaixar aqui. Em outros não, né? E assim vai. Mas só de ter essa oportunidade de olhar, desconfiar, né? Aquele 1 segundo que a gente fala, nem é 1 segundo, tá? É bem menos do que isso. Será que é assim mesmo que eu tenho que responder? Né? Duvidar por uma fraçãozinha já vale. Um respiro. Um respirozinho, que muitas vezes já muda o resultado final, vamos dizer, daquela interação ali, né? É difícil falar disso, né? Eu comecei a falar, e para mim ficou muito claro quando a gente estava falando, falei, né, isso aconteceu. Mas é difícil externalizar, porque é tão individual, acho, a forma de perceber a sua relação com o outro, o impacto do que o outro te traz. Eu não sei, eu não consigo falar objetivamente a respeito disso. Não sei se vocês perceberam isso, como é difícil. Mas é difícil mesmo. E surgiu, né, esse pensamento a partir do que a Paula falou disso da autoconexão. Olhar para isso primeiro, talvez seja uma forma, um caminho para poder evoluir nessas conexões com o outro. Nossa, para mim é a base de tudo. Não é que se você não se relaciona com você mesmo bem, você não se conhece, não se relaciona bem com você mesmo, você vai se relacionar com o outro? A chance é bem mais Bem difícil, né? Bem mais difícil. Bem mais difícil. Ou então vai ser uma coisa que não é verdadeira, entendeu? É superficial. É isso. Na verdade. E eu queria trazer aqui, né, nessa questão de aprendizados, essa coisa também que a gente muitas vezes coloca, e que não é só da conexão, né? É um paralelo com muitas outras, de que não existe aquele momento ideal, né? Aquele momento ideal, a chance ideal, situação ideal para você olhar e estabelecer um diferencial nas suas conexões. E ela tem que realmente entrar, então, com uma lista de prioridades, de uma forma simples, gentil, mas com uma proposta de ser uma prioridade, para você incluindo esse movimento, né? Tem a intenção de incluir a conexão. Então, colocar, não, eu vou me comprometer a da próxima vez que tiver, por exemplo, um evento, né? Não pensar que eu já não vou por isso, por aquilo, porque a minha vida é corrida, mas ao contrário, no próximo evento que tiver, sei lá, reunião de turma, sim, eu vou, né? E aí, quando aquilo surge, você faz todo o seu empenho para aquilo. Ou aquela coisa muito básica, né? De você, não, eu vou sorrir para todas as pessoas que cruzarem o meu caminho hoje. E isso é uma conexão, um olhar, uma conexão de você... É simples, né, Tá? Mas tem que estar na pauta ali, né, Paulinha, para sair desse automático. Verdade. E quando você vê, você recebeu 5 sorrisos de volta, né, num trajeto ali que você teve. Isso te alimentou, né? Você estabeleceu conexão. Ou eu vou me comprometer a ligar para amigas ou para familiares que eu não falo 1 por semana. Aquela pausa que a gente também fala bastante. Vou me comprometer a passar 1, 2, 3 minutos olhando para a natureza, olhando para o céu, olhando para as nuvens, olhando para a minha respiração, todos os dias, né? Isso, então, vai surtindo uma cascata aí de aumento de possibilidades de conexão. Pisar na grama, né? Se tiver oportunidade. Sabe pegando esse gancho aí da Sá, um hábito que eu inseri no meu hábito, eu já tenho, aliás, essa é uma dica boa, né, da gente inserir novos hábitos, é pegar um que a gente já tem e colocar um pequenininho ali no meio, né? Uhum. Então, eu sou muito uma pessoa de agenda, né? Então, eu levanto, faço lá minha rotina
matinal, e aí eu vejo a minha lista do dia que eu transfiro, tal. Eu sou uma pessoa bem organizada, até vocês me conhecem, sabem disso. E aí eu coloquei nessa minha agenda diária uma lista de intenções que eu faço diariamente, né? E aí a Sá estava falando, né, de tomar a decisão. Eu acho que acho que a gente chama isso de intenção, né? Isso. E então algumas intenções que eu coloco. E quando eu percebo que eu estou um pouco desconectada, ou seja, estou muito no piloto automático, é muito meu isso, porque eu acho que é muito do ser humano, De né? todo mundo, né? De entrar no modus operandi e só ir, né? A intenção de ouvir mesmo que a outra pessoa fala. Se a gente parar, e até uma proposta aí que eu faço para todo mundo que estiver ouvindo e para vocês duas, que é o seguinte: parar para perceber, colocar essa intenção de perceber o quanto a gente responde sem ouvir. O quanto a pessoa começa a falar, a gente tira a conclusão e já pensa no que vai responder, sem terminar, sem deixar a pessoa concluir o que ela está falando, sem ouvir do começo ao fim, pensando no que a pessoa está trazendo, e não no que você vai devolver, o que você vai fazer com aquilo, né? E isso muda o dia de uma forma incrível. Então, assim, eu sugiro aqui, eu deixo como sugestão para vocês fazerem isso um dia, porque muda o dia. Muito bom. É escuta ativa, né? Então, eu queria dividir aqui o caso de uma cliente nossa aqui, que, então, é isso. Ela descobriu essa atenção da autoconexão. Então, desse cuidado, do tempo que ela ia despender para ela, né? Que não era um egoísmo, ou um luxo, ou uma coisa que não caberia na vida dela. Ela colocou isso como uma intenção e ela percebeu que isso, então, é uma forma também de cuidar das suas conexões outras, dos relacionamentos com os próximos, com a família, principalmente, né, que demandava tanto e que é um compromisso dela. Ela estava com a intenção de se entregar, de toda a energia, todo o tempo ser para a família. E ela descobriu, então, que o autocuidado, a autoconexão, era também um ato, né, de cuidado com a família dela. Que ela passou, então, a dedicar um tempo exclusivo para se conectar com ela. Então, com a respiração, com esses minutos de contemplação, né, de contemplar a natureza, o céu mesmo. E isso era uma coisa que trazia tanta energia para ela, que quando ela colocou na rotina, ela percebeu que depois desses 3 minutos que ela se propunha a fazer isso, ela estava com tanto mais calma, tanta mais presença, escuta, né, que a Jaque trouxe, que a relação fluía muito melhor, ela estava com muito mais leveza para os relacionamentos dela. Então, a descoberta que esse tempo de autoconexão é uma poupança de tempo, e não um ato de egoísmo. E, na verdade, isso trazia, então, essa entrega muito melhor para ela. Eu me vejo tanto nesse seu exemplo que você acabou de trazer, nesse estudo de caso, que é isso aí. Eu era, né, eu não tinha tempo para mim, ela só tinha tempo para os meus filhos. Eu tenho filho pequeno, né? E isso é uma dica que a gente dá aqui para todas as mães, né? Principalmente de criança pequena, né? Que fica nesse turbilhão, ou trabalha, filho, casa, trabalha, filho, casa, e aí quando você se vê, você está se largou, né? A verdade é essa. Aí você começa a ficar mais irritada, mais estressada, seus relacionamentos pioram e tudo. Então, para mim, foi muito isso aí, essa coisa do autocuidado, da autoconexão, e o tanto que isso melhorou, assim, significativamente as minhas conexões, meu relacionamento em casa, e também otimizou demais o meu tempo. Nossa, e eu não largo de jeito nenhum. Pode
Faça chuva, faça sol, estou eu lá todos os dias fazendo o meu autocuidado. E que não precisa ser... E não precisa ser necessariamente, né, Paulinha, é coisa muito grande que demande muito tempo. Acho que esse que talvez é um engano, né? Como eu não posso sair e ficar 1 hora, sei lá, não tenho 1 hora para fazer massagem, por exemplo, né? A pessoa gosta de massagem. Ok, de repente essa hora de massagem não está cabendo mesmo. Mas e aí? O que pode? O que cabe? Né? Ler um livro. Se abrir para achar o que cabe e começar com essa coisa. Não, então 3 minutos por dia eu vou fazer aquilo que eu gosto, que me recarrega, né? Que traz essa... Ou não fazer nada também, né? Sabe? Porque às vezes as pessoas olhar a respiração. Não quer fazer nada, né? Mas é o seu momento de... É só seu. Um meme tão ridículo que as minhas amigas me mandaram, falando dessa coisa de queria ter um Big Brother só de mãe, sabe? Justamente para ter essas mães saírem, ter essas conexões, ficarem o dia inteiro tomando um banho de sol, piscina, e se divertindo. Por causa disso, né? Porque se a gente não se dá esse direito de todos os dias ter um pouquinho de momento só para gente, isso vai se acumulando e aí a gente vai ficando insatisfeito. E aí quer um montão de tempo, né? Quer sair, quer fugir. Quer fugir. É isso que me veio, né, Paulinha? Assim, para eu ficar melhor, eu tenho que sair correndo para outro lugar. E não é assim, gente. Não precisa ser assim. Não tem que ser assim. Porque não é o que você quer, né? Você também não quer abdicar. Não quer, imagina. Um dia dentro de uma... Um dia numa viagem, você já vai morrendo de saudade, já quer voltar para aquela confusão toda. Então, assim, é pequenos passos, é coisinha pequenininha mesmo, igual você falou. Isso que foi muito legal, né, desse podcast que a Sá trouxe, que não existe uma conexão, existe um leque de conexões, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente tem a tendência a olhar as coisas e falar assim, nossa, eu preciso mudar tudo, né? Que é voltando ao 880, que a gente já falou várias vezes aqui, né? Então, se eu não mudar tudo, não vai ficar bom. Enquanto que, na maioria das vezes, se não em todas elas, não é possível você mudar tudo, né? A sua realidade é a sua realidade. Então, o que você precisa é se relacionar bem com ela. Mais uma vez, vem o relacionamento, né? A palavra relacionamento, a palavra conexão, né? Que é assim, o que eu tenho e o que é possível para mim? Aí tem um pouquinho da coragem de olhar e ver o que realmente é, o que eu tenho, qual que é a minha realidade, o que eu posso, o que eu tenho disponível de tempo, o que eu tenho disponível de relacionamento mesmo. Às vezes você está numa empresa que teu relacionamento interpessoal não está bom, ou no relacionamento conjugal, né? Qual é a realidade? Olhar para aquilo e ver, enxergar a sua realidade é desafiador. E aí, dentro daquilo, fazer uma coisinha, que pode ser isso que a gente falou, de dar esse tempo para olhar como é que você está sentindo isso, como é que está sendo isso para você. E aí isso vai sendo trabalhado no dia a dia, né? E vai crescendo, vai amadurecendo. O mudar da água para o vinho, que muitas vezes a gente acha que vai melhorar, normalmente é fugir, né? Então, que é o desconectar com a Netflix, ou é fazer uma viagem e largar tudo, e aí você volta, tá tudo lá, igual, né? Exato. Então, fugir nunca é a solução. Hoje em dia, desconectar na mídia social ali, ficar perdida ali, e quanto tempo talvez não foi gasto mesmo, né, de uma forma totalmente inconsciente de ficar olhando e nem trouxe essa conexão, esse conforto, porque até pode, né, até posso, vou acompanhar tal pessoa, que essa pessoa traz, né, coisas que me conectam, que me fazem pensar, mas ter a intenção. Acho que a intenção é a palavra aí dessa conexão. E essa autoconexão traz muita analogia lá no negócio da máscara de gás do avião, né, meninas? Que
é muito básico que primeiro você precisa colocar a sua máscara antes de ajudar o próximo. Alguém, mesmo que esse próximo seja o seu filhinho querido, maravilhoso, que está sentado ao seu lado, né? Então, é isso. É verdade, essa reflexão. E de embasamento, né, que a gente sempre gosta de trazer nas nossas conversas, a gente não pode deixar de citar com esse tema, aquele estudo, o estudo mais longo, na verdade, que foi feito em saúde em geral, mas que visava justamente ver quais são os mecanismos de longevidade e felicidade. É um estudo de Harvard, então, que atualmente já tem mais de 75 anos esse estudo, com um grupo grande de homens, na verdade, que eles pegaram. E qual que é a lição desse estudo, né, até hoje? Justamente essa, de que bons relacionamentos saudáveis e felizes são o fator preditivo maior de felicidade e de longevidade, né? E até eles têm essa colocação ali que aos 50 anos, a satisfação que esses homens tinham com o relacionamento era o melhor preditivo de saúde aos 80 anos, né? Tanto física como mental, do cérebro, do corpo, memória, desempenho cognitivo. Sabe uma coisa que eu acho interessante desse estudo? Que ele não, independente da condição financeira, né, da pessoa, o relacionamento tem muito mais influência, né, reflexo nessa percepção da felicidade e na saúde mesmo, do que a condição financeira, do que todos os outros pilares, né, quando a gente fala de medicina do estilo de vida também, né, reflete positivamente nos outros pilares, né? Ah, com certeza. É a base, né? Que eles até falam, né, na medicina do estilo de vida, né, para os outros, né? Então, quando você tem um apoio, né, emocional, um apoio ali, uma base de apoio, você quer fazer uma mudança numa alimentação, quando você tem uma base de apoio muito mais fácil, né? Tudo fica mais fácil, né? Quando você tem essa base. Trazendo de novo a engrenagem da medicina do estilo de vida, exatamente. Né? Que um pilar sempre respinga e impulsiona, sempre impulsiona o outro, né? Uma mudança que você faz em um deles. Exatamente. Né? O que relacionamento e conexão tem a ver com saúde? Tudo. É isso aí. Então, como resumo aqui, eu queria trazer esse aspecto que a gente discutiu até agora, né? Então, a conexão é algo muito maior e mais amplo do que a gente costuma pensar. E essa reflexão de como estão realmente as suas conexões todas, essas. Quanto tempo você tem se dedicado a cada uma delas, né? Não a uma, mas a cada uma delas. E o que você gostaria, assim, né? O que você pode pensar? Nossa, o que seria muito legal, o que seria muito interessante de ser melhor? O que você poderia fazer hoje para se aproximar dessa melhora? Qual o pequeno passo, né? Dentro da sua realidade, da sua possibilidade, do seu cenário, né? É isso que é importante a gente se atentar sempre, viver a nossa realidade, né? Saindo dos tempos de mídia social, é bem difícil a gente se conectar mais uma vez com isso, com a nossa verdade. Que é um dos pilares da conexão. E é isso, então. Então, a conexão importa sim e muito para a saúde. E se você gostou, então, dessas informações que a gente trouxe para vocês, compartilhe com alguém que possa se interessar também. E se tiver alguma dúvida, alguma colocação, alguma ideia que surgiu aí com a nossa conversa, manda uma mensagem para a gente e continue nos ouvindo aí no Instagram e no YouTube. Obrigada.
Obrigada. Obrigada, até a próxima.